realizar só a fase excêntrica do movimento ou a concêntrica, ou tanto a excêntrica e a concêntrica juntas? Será que isso tem alguma diferença para a hipertrofia? Será que realizar uma dessas fases de movimento apenas já resolve, já é suficiente para a hipertrofia e para a força? É exatamente sobre isso que nós falaremos hoje e nós utilizaremos esse estudo aqui, que foi publicado em 2022. E o estudo, já na introdução, começa argumentando, né, que tem outros papers mostrando que a fase excêntrica do movimento, a fase excêntrica, né, aquele alongamento ativo que muitas vezes é conhecido, que é quando o torque externo, então gerado, né, pela resistência, pelo equipamento, pelo implemento que está sendo utilizado, então aquela resistência supera o torque produzido ali pela musculatura, né, alvo na articulação. Então essa seria a fase excêntrica do movimento. É claro, falando de um jeito mais simples, né? Então nós temos papers mostrando que a fase excêntrica pode ser muito benéfica para a hipertrofia, principalmente se a fase excêntrica é realizada com uma carga um pouco maior, porque nós já sabemos que a capacidade de produção de força na fase excêntrica é maior do que na concêntrica. Isso vai acontecer por alguns motivos, por causa da ação de proteína elástica, como a titina, por exemplo, né, em que na presença de cálcio, parte da titina, que é uma proteína elástica ali que está no nosso sarcômero, ela se ancora à actina. E aí, basicamente, o pedacinho de mola, o pedacinho que fica livre para estirar, diminui. E aí ela acaba produzindo mais força, mas também tem fatores ativos que fazem com que, de fato, a musculatura consiga produzir mais força, como uma maior formação de pontes cruzadas nas fibras recrutadas e maior força por ponte cruzada. Então, na fase excêntrica, existe essa maior capacidade de produzir força. E em estudos em que eles oferecem maior trabalho na fase excêntrica, essa fase excêntrica parece potencializar bastante a hipertrofia. E aí ele também embasa com outro estudo do Sato, em que eles trabalham para flexores de cotovelo com uma amplitude reduzida, com ângulo reduzido, de 0 a 50 graus, né? Ou aqui de 80 a 130 graus. Então, quando eles comparam a atuação dos flexores de cotovelo, do bíceps e do braquial, trabalhando nessas diferentes amplitudes, eles encontram que trabalhar com a amplitude reduzida, mais nessa fase inicial aqui do movimento, teria um nível de hipertrofia até superior do que trabalhar nessa amplitude final. Então ele usa parte desses dados, né, para justificar aqui na introdução o modelo do estudo, o desenho do estudo, em que ele quer testar o seguinte: realizar apenas a fase concêntrica do movimento. Então, né, essa fase aqui, em que está ocorrendo essa flexão do cotovelo, apenas a fase excêntrica do movimento, né, então esse momento aqui, ou a fase concêntrica e excêntrica, só que a amplitude utilizada vai ser uma amplitude mais curta, essa amplitude inicial, e ele vai utilizar essa amplitude inicial amparado por esse estudo do Sato que ele cita, em que, ao realizar com essa amplitude aqui inicial, a hipertrofia já é potencializada, não precisaria realizar ali a amplitude completa. E ele quer entender qual é a alteração em força e em hipertrofia. Então aqui ele não vai comparar só a diferença de concêntrica ou da excêntrica, ou realizar concêntrica e excêntrica, mas ele também coloca essa adição, né, que é realizar em uma amplitude reduzida, isso é importante. 53 indivíduos foram selecionados, eram indivíduos não treinados, e realizaram 10 sessões de treinamento em 5 semanas. Isso é um ponto importante. 5 semanas é menos do que a gente costuma ver nos estudos, tá? 5 semanas realmente é algo um pouco mais enxuto. Então, parte desses indivíduos, então 7 homens e 7 mulheres, foram para o grupo que realizaria a fase concêntrica e excêntrica. 6 homens e 8 mulheres foram para o grupo que realizaria só a fase concêntrica, e 7 mulheres e 7 homens foram para o grupo que realizariam a fase excêntrica. E teve um grupo controle também, né, de não treinamento, em que 5 homens e 6 mulheres estavam nesse grupo. Muito bem. Aí eles fizeram uma familiarização, né, em relação aos exercícios aqui, uma semana antes
do início do treinamento, e é, como que eles foram progredindo a intensidade conforme as sessões foram passando, porque eram 10 sessões. Então, na primeira sessão, eles utilizaram como intensidade do exercício 30% do torque. Quando a gente pensa o torque isométrico, né, e isso daí foi medido por uma contração voluntária máxima isométrica, e aí eles mediram o torque nessa contração voluntária máxima isométrica. Então, eles utilizaram 30% desse valor na primeira semana, depois 50% desse valor na segunda e terceira... Primeira semana não, na primeira sessão, né? Depois 50% desse valor na segunda e terceira sessão, 70% desse valor de torque, né, na quarta e quinta sessão, 80% na sexta e sétima sessão, 90% na oitava e na nona e 100% na décima sessão. É claro que desses valores escolhidos previamente, no baseline ali, tá? E eles realizaram um exercício com o braço dominante. Então eles realizaram ali com um braço, com o braço dominante, e eles realizaram o preacher curl, que é basicamente uma rosca Scott, que você apoia ali o cotovelo numa plataforma, né? Então o ombro ele fica aqui flexionado em 45 graus aproximadamente, e os indivíduos ficam ali com essa articulação radioulnar em supinação. Eles realizaram 3 séries de 10 repetições. Só que aí tem uma sacada, né? Então o grupo que fez só a fase concêntrica fez 3 séries de 10 repetições só de concêntrica. Então deram no total 30 repetições. A excêntrica a mesma coisa. 3 séries de 10 repetições só com a excêntrica. Então no total, na sessão, deram 30 repetições na sessão. E quem fez a concêntrica e a excêntrica, no total deram 60 repetições, porque era 30 excêntrica mais 30 concêntrica, somando, né, essas 3 séries aí de 10 repetições, entendeu? Então a condição que fez a concêntrica mais a excêntrica cumpriu mais volume de treino. É importante já a gente começar a olhar para isso, tá? E eles tiveram ali o descanso entre as séries de 3 minutos. Descanso bom, descanso considerável. Eles mediram depois o volume total, a gente já vai ver esses dados, e eles mediram a contração voluntária máxima, né, isométrica a 50, com o cotovelo flexionado em 50 graus e o ombro ali flexionado em 45 graus, e eles fizeram isso num dinamômetro isocinético, e eles utilizaram esses dados também, né? Eles tinham essa medição pré, até mesmo para estabelecer qual seria a intensidade utilizada no treinamento. Só que eles também utilizaram essa medição, eles fizeram a medição pré e pós, não apenas na contração voluntária máxima isométrica, eles fizeram também da contração voluntária máxima excêntrica e concêntrica. E aí eles quiseram entender, eles calcularam o maior torque encontrado nessa contração voluntária máxima, e eles quiseram entender qual foi a diferença alcançada pré e pós, nos indivíduos que treinaram só excêntrica, nos indivíduos que treinaram só concêntrica ou excêntrica e concêntrica. Então eles avaliaram, né, esse torque aqui da contração voluntária máxima tanto de forma isométrica, ou de forma concêntrica, ou de forma excêntrica, em todos os grupos, entendeu? Então eles queriam ver a resposta de todos esses grupos aqui em relação a esse torque. Eles mediram a espessura muscular através de ultrassom, eles mediram 50, 60 e 70% da distância entre o epicôndilo lateral do húmero até o acrômio. Então eles fizeram as medições de espessura muscular, eles escolheram essas medições ali utilizando ultrassom, né, nesses pontos. Só que tem um ponto aqui, tá? Ele não mostra um erro de medida, nem nada disso. E a gente sabe que o ultrassom pode ter. Por que isso é importante? Porque daí a gente precisa entender, de fato, o quanto desses dados, essa diferença pré e pós, pode ser atribuída, qual percentual pode ser atribuído a um erro de medida. E ele não mostra esse dado no estudo. Então pode ser que tenha um valor pré e pós aí que deu uma determinada quantidade, e se a gente sabe qual foi o erro de medida, a gente pode dizer, olha, realmente teve uma diferença pré e pós significativa. Ou essa diferença pré e pós, grande parte dessa diferença pode ser atribuída só a um erro de medição, e não uma diferença real. É importante ter esse dado, e aqui não tem. Então também é mais um ponto para a gente considerar, tá? E daí ele vai apresentar os dados ali levando em consideração o tamanho de efeito e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui é legal. Nas 10 sessões de treinamento, então,
houve uma média de peso utilizado ali do dumbbell que foi similar entre as condições, tanto a concêntrica e excêntrica, né, o grupo de concêntrica e excêntrica, quanto o grupo que só fazia a contração concêntrica, quanto a contração excêntrica. Então, essa média de peso foi similar, assim como o volume. Então, o volume entre o grupo que fez a contração concêntrica e a excêntrica, vocês veem aí, né? 2.930 quilos, e mais ou menos desvio padrão, né? E a contração excêntrica ali, a ação excêntrica, 3.035 quilos de volume comprido. Já a condição que fez a concêntrica e excêntrica teve quase o dobro ali de volume, 5.745 quilos. O que se espera, né? Porque tem a concêntrica e a excêntrica juntas. Então, o volume acumulado para essa condição é significativamente maior. E aí a gente vai ver agora os resultados, tanto no torque, né, alcançado na contração voluntária máxima isométrica, ou na contração voluntária máxima concêntrica ou excêntrica e a espessura muscular. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Ó, então, a condição, o grupo que fez a fase concêntrica e excêntrica, e o grupo que só fez a fase excêntrica melhoraram de forma similar o torque da contração voluntária isométrica, né, pré e pós. Agora, quem só fez a contração concêntrica ou o grupo controle não melhoraram o torque isométrico. Eles não encontraram aqui essa diferença, né, no torque da contração voluntária máxima isométrica, nem no grupo que só fez a concêntrica e nem a condição controle. A controle, ok, a controle não vai ter diferença nenhuma aqui em nenhuma dos pontos medidos. Quando a gente vai avaliar o torque, né, encontrado na contração voluntária máxima concêntrica, tanto o grupo que fez a contração concêntrica e excêntrica, quanto o grupo que fez a contração excêntrica, tanto o grupo que fez só a contração concêntrica, então os três grupos melhoraram, apresentaram uma boa diferença aqui pré e pós. Então os três grupos tiveram evolução. Agora, quando eles foram avaliar o torque da contração voluntária máxima excêntrica, só o grupo que fez concêntrica e excêntrica melhorou, e o grupo que fez excêntrica melhorou também de forma similar. Agora, o grupo que só fez a concêntrica não melhorou. Ou seja, quando a gente vai avaliar esse torque, o que a gente percebe? Que em duas situações, quem só fez a fase concêntrica não melhorou. Quem só fez a fase concêntrica melhorou quando o que foi medido foi o torque de fato na fase concêntrica, né? Aí faz muito sentido de quem só fez a concêntrica ter melhorado quando justamente esse tipo de contração vai ser avaliado. Aí faz sentido. Agora, quando a gente vai avaliar a ação excêntrica, o torque na ação excêntrica, né, o torque numa contração isométrica, o que tende a acontecer é que os grupos que fizeram concêntrica e excêntrica ou só excêntrica melhoraram, mas o grupo que fez a condição concêntrica não melhorou. E quando a gente vai avaliar a hipertrofia? Quando a gente vai avaliar a hipertrofia, dê uma olhada. Primeiro, controle não melhorou para e pós. Quem só fez a contração concêntrica não melhorou para e pós, então dê uma olhadinha aqui nos dados, ó, de 23,4 milímetros avançou para 23,9 milímetros na média, né? Agora, quem fez a ação excêntrica, quem trabalhou com a contração excêntrica, melhorou de 23,4 milímetros, tem mais ou menos desvio padrão, para 25,6 milímetros, tá? Então isso daqui dá um pouco acima aí de 2 milímetros. E quem fez a concêntrica mais excêntrica subiu de 21,5 milímetros para 23,7 milímetros. Também dá um pouquinho acima aí de 2 milímetros. E assim, para a gente saber se esses valores realmente são tão significativos, estão bem acima do erro de medida, a gente precisaria desse valor de erro de medida. E a gente não tem, então é um ponto importante para ponderar que o estudo deveria ter apresentado isso. Aqui ele até fala, né, quando a gente vai olhar os dados, principalmente quando a gente vai olhar os dados aqui, né, aqui tem os valores em percentual que aumentou, mas é exatamente isso que eu mostrei nas tabelas, tá? E aqui tem os gráficos para vocês darem uma olhadinha. Mas é exatamente a mesma conclusão. Agora, quando a gente vai olhar aqui, ó, esse dado de espessura muscular, o que a gente percebe? Ele até fala isso, tá? Que
ok, a média aqui do grupo controle, do grupo que só fez a fase concêntrica, né? A média mostrou que no valor pré e pós não teve diferença, mas os resultados individuais eles oscilam muito. Teve indivíduo que piorou, teve indivíduo que apresentou uma melhora, até mesmo em quem fez uma ação excêntrica aqui, né? Tem indivíduo que inclusive piora aqui, mas a maioria melhora. A ação concêntrica mais excêntrica é a mesma coisa. Então tem uma boa variabilidade desses indivíduos. Tá? Então cada um dos indivíduos ali vai ter algum nível de resultado e a média é essa que eu acabei de falar para vocês. Mas tem uma boa variação. Isso também é importante para ser ponderado, para a gente entender que tem algum nível de limitação nisso também. Tá? Um ponto que a gente precisa ponderar. E aí aqui, né, ele conclui o quê? Que quem fez a fase excêntrica ou a excêntrica mais concêntrica tiveram um nível de resultado muito similar, tanto nessa diferença de torque medida, quanto na hipertrofia, na espessura dos flexores de cotovelo, do bíceps e do braquial. E aí, e mesmo que na fase excêntrica esse indivíduo tenha acumulado quase metade do volume de quem fez a concêntrica e excêntrica, esses dois grupos tiveram resultados similares. Os dois grupos tiveram resultados similares, mesmo a excêntrica fazendo metade do volume. E aí ele vem tentar entender o porquê que isso acontece. Aí ele utiliza um estudo do Herzog, que é assim, é bem famoso isso, tá? Um ótimo estudo, recomendo que vocês leiam, que mostra que, justamente na fase excêntrica, existe esse estresse, né? Existe essa maior capacidade de produção de força, na verdade, gerado pela titina, por essa proteína elástica, mas também tem maior formação de pontes cruzadas, também tem maior força por ponte cruzada, o que pode aumentar ali o estresse mecânico, e isso pode desencadear essas adaptações em hipertrofia, por exemplo, né? Também na fase excêntrica pode haver algum nível de adaptação, né, de maior excitabilidade córtico-espinal, né, o que pode potencializar adaptações como observadas no torque, se essa diferença pré e pós. Então a fase excêntrica ela poderia gerar isso. Agora, tem alguns pontos que a gente precisa ponderar. O estudo tem limitações. Por exemplo, essa variabilidade dos resultados dos indivíduos. Foi um estudo com 5 semanas, só 5 semanas. Ele mostra aqui que já é possível observar a diferença. Mas, 5 semanas é curto. A gente não sabe o que poderia acontecer com mais tempo. Né? Tem um outro ponto, que esses indivíduos não são treinados. Então, também essa questão que a gente precisa ponderar para a gente não extrapolar os dados. Mas até aqui, realmente realizar tanto a fase concêntrica e excêntrica ou a fase excêntrica gerou um nível de resultado nesse modelo para esses indivíduos, um nível de resultado similar. Se você aí é treinador da área da saúde e quer, de fato, se desenvolver como profissional, saber prescrever para hipertrofia, tomar as decisões sobre como você vai prescrever da forma mais adequada, vou deixar aqui no link da bio o meu curso em que eu falo sobre todos esses pontos. Eu falo sobre fadiga central, periférica, falo sobre como escolher os melhores exercícios, se é que existe um melhor exercício, né? E já adianto que não, mas como escolher bons exercícios, exercícios coerentes, tensão mecânica, estresse metabólico, todos esses pontos a gente aborda lá, beleza? Nós nos encontramos no próximo vídeo. Tamo junto.